Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você, bem-vindo. Vamos que vamos começar a semana. Bom dia, Luciana, Larissa, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Bom dia. Prazer sempre todo nosso, né? Orion, a gente abre com um assunto que está dominando aí os noticiários, que é a questão do caso Marielle Franco, pois não? Pois é, Luciana, um importante avanço nas investigações, né, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, seu motorista Anderson, depois de 6 anos de um crime continuado. Primeiro, o atentado contra a vereadora, depois o crime de obstrução de investigação e da própria justiça por conta da influência política e criminal e ligações perigosas desses envolvidos. Até o momento, então, já estão presos os executores, os mandantes dos crimes, sejam eles intermediários ou finais, e até quem impediu as investigações, que era o delegado-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Essa é uma das razões, viu, Luciana, pelas quais as investigações não avançavam. Quem tinha o poder de aprofundar era um dos envolvidos. E outro motivo também, que eles tinham influência política poderosa. Outro fato também é a mudança do governo federal, uma mudança política importante que transformou as investigações numa prioridade. Colocou a Polícia Federal, já que o comando da Polícia Civil do Rio estava envolvido. Ou seja, faltava vontade política para elucidar esse assassinato, já que em 5 anos de investigação da Polícia Civil do Rio não tinha encontrado os supostos mandantes. Enquanto esse empenho da PF aí, então esse empenho da PF, Polícia Federal, do Governo Federal, do Ministério Público Federal e Estadual e do Ministério e do Ministro também, Alexandre de Moraes, chegamos então a esse dia que poderá elucidar também outros crimes. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a apuração está revelando a forma como atua a milícia do Rio de Janeiro, um modus operandi bastante complexo, segundo ele, sofisticado, e que se espraia por todo o estado em várias atividades. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, avaliou que a investigação estaria sobre os mandantes, intermediários, executores, estaria já encerrada, mas falta esclarecer a motivação dessa execução, precisa ser esclarecida ainda, viu, Luciano? Muito bem, Orion. Claro. Orion, e agora mudando de assunto, o governo federal anuncia amanhã proposta para a dívida. Surpresas ou frustrações? Larissa, amanhã, então, o governo federal deverá finalmente oficializar a proposta de renegociação da dívida de Minas com o governo federal, na casa dos 160 bilhões de reais. O governador Romeu Zema vai participar do anúncio junto com outros governadores de estados endividados, né? E chega com uma nova visão sobre o assunto. Ele agora está convencido de que a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal não seria a solução e que seria apenas mais um remendo. Ele aposta na redução dos indexadores da dívida, que seja semelhante e que seja somente também aí atualizado pela inflação do período, sem outras correções. Além disso, Minas tem ativos a oferecer que são suas estatais para o abatimento da dívida. Zema mudou de ideia sobre o regime de recuperação fiscal, mas gostaria de manter as empresas estatais no estado não para gerenciá-las, mas sim privatizá-las, vendê-las à iniciativa privada. A recomendação sugerida pelos governadores leva em conta, então, mudança no indexador da dívida. Eles sugerem uma taxa fixa de correção da dívida de 3%. O entendimento do Ministério da Fazenda é que essa mudança tramitaria de forma até mais rápida no Congresso Nacional do que a ideia inicial do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. A proposta apresentada por Pacheco prevê, entre outras medidas, a transferência, então, das estatais de Minas, como a Copasa, a CEMIG, a Codemig, para o controle da União, que é o que é chamado aí de federalização. Outro ponto seria bater da dívida de Minas os 8 bilhões de reais do acordo firmado com o governo Zema e o governo federal para compensar as perdas da arrecadação com a Lei Candir. Então, esse novo modelo do regime de recuperação fiscal somente poderia entrar em vigor após a aprovação do texto no Congresso Nacional. Então, para dar celeridade a esse processo, já há um acordo com o governo federal para que o presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco, seja autor da proposição, que além de dar velocidade ao tema para comandar o legislativo, também a autoria dele iria impor, conforme as avaliações, mais visibilidade ao texto. Orion, e FAPEMIG abre guerra entre governo Zema e mundo da ciência e das universidades. Quais são as razões, hein? Larissa, o mundo da ciência e da academia, as universidades estão em pé de guerra com o governo Zema por conta de um decreto dele que altera o estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas, a FAPEMIG. O decreto impõe que a presidência do Conselho Curador da Fundação passe a ser exercida por um servidor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do governo Zema. E mais, a instituição perderia sua função original de deliberar sobre o plano de ação e o orçamento anual. Então, a partir daí, o presidente e o diretor da Ciência e Tecnologia e Inovação da Fundação passariam a ser indicados pelo governador sem necessidade de cumprimento de um mandato. Então, reitores e pró-reitores das universidades federais, representantes de institutos de pesquisa e entidades científicas, como a Sociedade Brasileira para a Ciência, criticaram, então, de forma unânime o decreto durante a audiência na Assembleia Legislativa na semana passada. Todos apontaram aí que a medida fere a autonomia da FAPEMIG e defenderam que sejam aprovadas pelos deputados mudanças na Constituição para assegurar, então, a independência da fundação. Na audiência, quer dizer, a audiência foi solicitada pela Associação Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, no decreto, segundo eles, a medida apequena a fundação hierarquicamente, ao rebaixá-la a órgão de Estado para órgão de governo. E na mesma audiência, né, o pró-reitor de pesquisa da UFMG diz que a FAPEMIG foi pensada e criada como órgão permanente de Estado e não de governo. E com as mudanças, segundo ele, ela desce 3 degraus e passa a ser um mero órgão burocrático e de 4º escalão, e passando a ser, como segundo ele disse, uma marionete do governo. E o governo alega que isso aí vai trazer alinhamento, né, mais alinhamento da FAPEMIG com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e pediu tempo aí para que o novo modelo seja testado, mas o pedido foi negado durante a audiência pelos presentes ali deputados e pesquisadores. A deputada estadual Beatriz Cerqueira apresentou um projeto de resolução para anular esse decreto. Apesar da reação negativa de toda a comunidade acadêmica, segundo a deputada, o governo insiste em manter o decreto aí que transforma e que tira a autonomia da FAPEMIG. A deputada também, Lohana, apresentou proposta de emenda à Constituição para garantir a autonomia científica e administrativa à FAPEMIG. Orion, ficamos por aqui, mas você voltará depois de amanhã, quarta-feira, combinadíssimo. Combinado, Luciana, a gente volta para falar da dívida aí, a proposta que o governo vai apresentar amanhã, e quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.